Olá, aqui é Marco Lobo, da Academia de Comunicação Mind Action. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar de storytelling hoje? Vamos lá. Storytelling é um negócio muito importante, né? É a arte de contar histórias, é a arte de seduzir através de histórias. Eu não vou entrar no lado científico da coisa, histórico, né? Porque dizem, né, que os homens das cavernas perpetuaram o hábito que se enraizou no nosso cérebro, que era de contar histórias ao lado da fogueira, contando como foram suas aventuras, suas façanhas, suas guerras, suas lutas, sua sobrevivência. Isso se perpetuou até os dias de hoje. Nós gostamos de história, isso é fato. E hoje eu quero falar em especial sobre o filme Elvis, né? Vamos falar um pouquinho de storytelling sobre Elvis Presley. Elvis Presley, todo mundo sabe, né? É um artista que mudou uma cultura, né? Ele, com aquele jeito dele, com a forma de interpretar, com as raízes, com as influências negras da música, do gospel, o cara realmente fez história para valer, né, de verdade. Eu assisti ontem um filme e fiquei impressionado, né, porque a narrativa que eles colocam na história de Elvis foi muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu confesso a você que eu esperava muito menos, mas bem menos mesmo, sobre essa história. Por quê? Porque eu já li muito sobre Elvis, adoro Elvis, estudei a biografia de Elvis, estive em Graceland, estive na Sun Records, eu visitei a casa onde ele nasceu, ou melhor, onde ele viveu em Tupelo, no Mississippi, e eu até tenho aqui uma prova de que realmente estive na Sun Records, onde eu gravei nos estúdios, dentro da Sun Records. Até vou contar rapidinho para vocês. Tem uma espécie de karaokê, onde você pode ir pagando, entra na técnica que você só entra se pagar para gravar, e você escolhe no repertório, né, que tem ali, é um karaokê, você põe o fone, entra numa cabine pequenininha e grava a música que você quiser. Foi legal, foi divertido. E olha, eu fiquei impressionado com o que eu vi, porque as máquinas que estão ali são as máquinas da época, são as máquinas que eles gravavam. Coisas muito simples. 2, 3 canais para produzir sucessos incríveis. Então, tá aqui ó, a minha prova de Don't Be Cruel, o sucesso de Elvis, né, na RCA. Inclusive, ele já não estava mais na Sun Records, mas o sucesso dele está aqui registrado no próprio selinho da Sun Records, que foi a primeira gravadora que, aliás, descobriu Elvis Presley. Bom, muito bem. Falando a respeito disso, eu quero voltar ao filme para dizer o seguinte: a narrativa, né, a história que foi contada, ela seguiu uma edição e uma direção muito precisa, né, porque eles mexem com o tempo, eles mexem com as origens, mexem com a ascensão, eles mexem com, né, com o glamour, e depois, obviamente, a história caminha para um lado triste. É diferente da jornada do herói, de alguma forma, né? Porque a jornada do herói é aquela onde o personagem se apresenta, onde ele mostra as suas raízes, né? O que ele é. De repente ele é lançado a um desafio, vem um problema. Eu estou resumindo aqui, mas é mais ou menos isso, né? A jornada do herói normalmente tem 12 passos, mas em resumo é isso. Então esse personagem sofre um problema, ele vai atrás de uma solução, e essa solução não dá muito certo, e de repente aparece um mentor, e esse mentor acaba facilitando a vida dele, ele parte para uma nova empreitada, né, o voo da Fênix, que eles chamam, e de repente ele conquista, ele resolve o problema, e aí ele volta, né, para o núcleo da sua origem vitorioso. Então, essa curva não existe no filme. É muito interessante, porque a história de Elvis, apesar de ter a jornada do herói até um determinado momento, no final ela não é a jornada do herói propriamente, né? Ela se consolida pela história, pela importância e pela relevância que os próprios créditos que aparecem no final falam sobre ele, né? A importância dele e as conquistas que ele teve. Então, sob esse aspecto, se parasse aí jornada do herói total. Mas o protagonismo do filme se divide entre ele, obviamente, pela força que tinha, e pelo coronel. O coronel, que é o empresário dele, o coronel Parker, que a gente vai ver no filme. Não vou dar spoiler, mas isso é sabido. Ele é um cara complicado, manipulador. Então é importante entender a história de Elvis Presley sob essa ótica. Então, voltando aqui à questão da narrativa e como a direção e a edição foram precisas, eles colocaram... Teve uma hora que a minha mulher assistindo comigo falou assim, engraçado, ele tem uma coisa meio musical, né? Assim, musical do ponto de vista da produção de um espetáculo musical. É claro que não deixa de ser, né? Porque as performances do ator são incríveis. Eu esperava muito menos dele. De verdade, assim. Não sei se ele cantou tudo, me parece que ele arriscou algumas coisas, mas o cara tem horas que é impressionante a caracterização. Assim, é uma coisa que, se você fechar os olhos, eu fico imaginando quem estava ali filmando com ele, né? Que deve ter realmente se envolvido num clima de uma viagem no tempo. Então eles foram muito, muito preciosos e precisos, né, e competentes nesse aspecto. Todos. Da produção, a direção, o ator, enfim.
Mas a produção, é engraçado como eles transitam com o tempo, né? Eles contam uma história, isso é importante a gente ter muito na nossa cabeça, que você não precisa religiosamente seguir as regras exatas de tudo aquilo que o storytelling prega pra gente. Por quê? Porque senão você fica igual a todo mundo. É claro que uma história bem contada, por exemplo, a Pixar, né, tão famosa, né, que teve a direção, né, as mãos pesadas de Steve Jobs, conta, eles têm o princípio, né, nessas histórias mais infantis, assim, da jornada do herói mesmo, porque pela percepção de uma criança é muito mais fácil entender o processo do que no vai e vem. E o filme tem um vai e vem de tempo muito interessante que eu falei. Então eles mostram a infância, de repente eles mostram o glamour, as dificuldades, aí eles voltam, uma coisa conjugada à outra meio que explica algumas situações. Então vale a pena prestar atenção nisso. Os figurinos são incríveis, impressionantes. A começar pela abertura, né? Quando eles colocam a abertura como se fossem as joias de Elvis, né? Aparecendo em primeiro plano, então os diamantes, aquela coisa toda. Ele começa muito bem e ele termina muito bem, apesar de eu ficar chateado com o final da história. Eu sempre fico chateado, porque Elvis Presley, para mim, realmente ele é um ícone, ele representa muita coisa na minha vida, como músico, como cantor, né? Então, eu, como falei, de tão fã, fui até lá. Consegui ver de perto, então para mim foi uma experiência bem imersiva mesmo, porque eu me reconhecia dentro dos lugares onde eu passei, onde eu estive, e eu vi como é que é de verdade, né? Eu estive lá, eu pus a mão, sabe? E, enfim, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a narrativa, né, no storytelling, quando você vem aqui fazer um vídeo, você tem que ter em mente, eu sempre parto do princípio básico, do mais simples, porque o que vende e o que ganha jogo é o simples. Começo, meio e fim, que a nossa professora dizia lá no passado, faça uma redação com começo, meio e fim, não é à toa. Não é? Você tem que contextualizar, você tem que contar um problema, uma dor, e depois você tem que resolver essa dor ou encerrar de uma forma que seja uma expectativa resolvida. Então, a pessoa que te vê nos vídeos, as pessoas que te assistem pelo YouTube ou outras mídias quaisquer, né? Se você tiver um trabalho que de fato você precise contar alguma história, e as pessoas falam assim, mas que história eu conto, cara? Como é que eu não tenho histórias? Você tem sim. Todos nós temos. Se você olhar para trás e construir na sua mente uma trajetória, você vai ver que alguma coisa no passado te liga ao teu momento atual. É fato. Isso quem disse também nem sou eu, é Steve Jobs. Ele diz que os pontos se conectam no passado. Então, quando você tem uma história, uma trajetória, seja lá o que for que você estiver fazendo hoje, nesse momento, na sua profissão, no seu trabalho aqui na internet, né, com seus vídeos, você vai ver que se você chegou até aqui, é porque aqui atrás, lá no seu passado, você construiu coisas que foram aproveitadas, né? Aliás, estão sendo aproveitadas hoje. Então, tenha isso em mente. Sabe, pense nas suas histórias, escreva, eu recomendo você escrever, né, para que você tenha sempre um roteirozinho na mão, é importante. Você quer ver uma dica legal? Um texto de mais ou menos 150 palavras te dá 1 minuto de vídeo. É legal, né? É claro que eu estou aqui falando pausadamente, mas tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala muito devagar e a coisa fica muito lenta. Eu fico explicando coisas que às vezes não são tão do interesse, ou às vezes são, cansam, porque eu estou falando muito devagar, ou num tom de voz que não está agradando. Então, o que é importante, voltando ao normal, é que você tenha uma comunicação assertiva, né, clara, que você construa uma história bacana, não precisa ser longa, né, mas que você traga um começo, meio e fim, que você encante a sua audiência. É difícil, é uma missão complicada, porque muitas vezes aquilo que você acha muito legal não é legal para os outros. Isso é muito claro para mim. Eu já fiz vídeos assim que eu desliguei a câmera falando, cara, ficou top, vai dar um monte de curtidas e não deu nada. As pessoas às vezes não dão nem bola para o que você está falando. Mas o processo é lento, é de construção, é de um dia por vez, uma historinha por vez. Então pense a respeito, assista filmes, assista documentários e veja como eles contam a história. Recomendo esse filme, porque assisti, gostei muito e gostei muito da trajetória, da narrativa que eles escolheram. Foram brilhantes. Eu acho que esse filme merece um Oscar, pelo menos um. Bom, tá aí, esse é o meu conteúdo de hoje, eu espero que você tenha aproveitado, deixe seu comentário, deixe aqui a sua opinião, se gostou, se não gostou, deixe seu joinha, que é super importante, né, você deixar o seu curtir ali, e se gostou de verdade, aí se inscreva, vai lá, acompanhe os conteúdos daqui. Ah, e aliás, eu vou começar até a deixar alguns pontos claros aqui, é que eu soltei um vídeo, que vocês vão ver,
como cantor, né? Tem aqui uma música que eu gravei recentemente e não se estranhe, porque num vídeo eu posso estar falando de música, no outro vídeo eu posso falar sobre um filme, no outro vídeo eu posso falar sobre equipamentos, que é importante, né? É importante a gente mostrar que faz, né? Não adianta eu falar, olha, o equipamento tal, o microfone tal, a câmera tal. Tudo bem, né? Muitos, tem milhares de conteúdos, talvez até melhores dos que os que eu posto aqui, mas eu gosto de mostrar que eu uso os meus equipamentos e faço o meu trabalho. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Valeu e até um próximo vídeo. Sucesso aí! Mind Action.